Olá, boa tarde. Boa tarde, Lenimar. Boa tarde, Lena Bezerra. Vamos já começar a nossa live falando hoje de alguns recursos lúdicos e as suas principais funções, especialmente quando a gente fala de estratégias de intervenção nas áreas clínicas e institucionais. Eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, sou diretor da Mais Estímulos e venho conversar com vocês hoje sobre a importância de atividades de estimulação cognitiva para o processo de desenvolvimento das nossas crianças com deficiência, com dificuldades, com transtornos. É importante para a estimulação dos adultos, especialmente aqueles que ao longo do processo de envelhecimento também tiveram alguns prejuízos e precisam buscar por estratégias para a manutenção do seu desenvolvimento. Então, a dica de leitura é esse livro, Atividades para Estimulação Cognitiva, Memória e Linguagem. É um material super prático de leitura, que ele aborda não só a neurociência, mas sugere atividades que podem ser bem aproveitadas nas suas áreas de intervenção, independente da formação profissional que você tenha. E a gente está falando aqui de atividades importantes ao psicopedagogo, ao neuropsicopedagogo, ao terapeuta ocupacional, ao fonoaudiólogo, ao psicólogo, ao psicomotricista. Então hoje eu trouxe 2 jogos muito interessantes, que a gente vai conversar sobre eles já já, que é essa maleta com parafusos para a montagem de tangrãs. É uma maleta super interessante, vou já mostrar como é que ela funciona. E a gente trouxe também um recurso novo que acabou de chegar, é um material importado. A gente vai mostrar a função desse recurso durante o atendimento que você realiza. É uma espécie de quadro imantado. Ele tem furos com ímãs. De um lado você tem o alfabeto e do outro lado você tem os numerais, né? Além dos numerais você tem também a sinalização para as operações matemáticas. E aqui você tem uma espécie de caneta que tem um ímã na ponta, e esse ímã vai fazer com que as peças de ímã que estão dentro de cada letra possam ser puxadas para cima, fazendo com que a letra fique em destaque. É excelente estratégia de recurso para quem trabalha a estimulação para o treino de escrita, e aqui você trabalha com as pinças tridigital, com a pinça interdigital, quando você trabalha com crianças que estão aí com dificuldades no processo de aquisição dessas pinças finas importantes para o treino de escrita. Então, esse material é de excelência. Vamos começar falando sobre ele. A gente tem aqui, deixa eu aproximar aqui para vocês. A gente tem aqui diversos pontos de ímã que você pode empurrar de volta, tanto com o dedo quanto com o lado contrário da pinça. E aqui você vai ter um movimento sempre com a setinha direcionando para que lado a criança irá fazer o movimento. Por exemplo, a letra A, ela tem uma setinha apontando para baixo, é a primeira peça que ela vai puxar, ela vai passar aqui em cima e as pecinhas de ímã vão vir encaixando nesse espaço. A outra seta ela vai apontando para baixo e ela passa também a ponteira que a ponteira faz uma pressão, porque o ímã da ponta da caneta puxa os ímãs que estão soltos aqui dentro da placa, formando aqui a linha. E a outra peça ela vai fazer no sentido esquerda-direita. Então, cada letra tem uma direcionalidade. Então, você tem a letra A de cima para baixo, um lado, depois de cima para baixo e da esquerda para a direita. O mesmo movimento você tem na letra B. Você vai encostar aqui em cima, ele vai descer. Depois ele faz o movimento de cima para o meio, do meio para baixo. Para cada letra, a criança tem uma orientação com uma seta, mostrando a direcionalidade do movimento que ela vai fazer. Então aqui você tem um recurso onde você tem dupla função. De um lado você tem a formação de letras garrafais, né? E do outro lado você tem a construção numérica de 0 a 9, com as operações matemáticas, e ainda tem um espaço com ímãs
onde você pode construir com a criança outro trabalho qualquer voltado a números, a letras. Aqui a gente tem enquanto função, nós temos o treino para pinças finas, especialmente para o treino de escrita. Ao fazer a observação da direção do movimento que você vai realizar com essa caneta, ponteira imantada, você tem a coordenação óculo-manual, você tem a percepção visoespacial, porque trabalha também o contexto espacial. A criança vai trabalhando aí força muscular, porque ao colocar a ponteira em cima das pecinhas do buraquinho aqui que vai puxar as pecinhas de ímã, faz uma força e ela tem que exercer essa força de movimento para puxar a caneta e não deixar que ela fique presa no ímã. Então você tem toda uma construção não só de escrita, mas de coordenação e sensorialidade. Faz-se o uso aqui do campo visual, trabalhando senso-percepção além de motricidade. Eu tenho coordenação óculo-manual, viso-espacial. Eu tenho noção de direcionalidade. Eu tenho noção de lateralidade, porque tem movimentos que é da esquerda para a direita. Tem movimentos que é de cima para baixo, que muda a direção. E aí a criança vai fazendo esse exercício a partir do uso dessa ponteira. Posterior a esse trabalho aqui, aí você pode estender esse exercício para o uso da caneta, para o uso do lápis no papel, que já é um outro trabalho de continuação desse processo inicial. Aqui vem o movimento lúdico, que é o preparo para uma atividade mais formal, que é o processo de leitura e escrita. Para quem está entrando agora, eu vou mostrar mais uma vez. Nós temos uma placa de resina. De um lado você tem números e do outro lado você tem o alfabeto. As bolinhas de ímã ficam encaixadas nesse espaço. Você pode empurrar de volta com o dedo ou pode empurrar de volta com o lado contrário da caneta, do pincel. Você pode empurrar tudo de volta. E ao fazer o movimento, você traz todas as pecinhas de ímã de volta. A cada movimento, a ponteira imantada, que é essa ponteira aqui, ela vai puxar as pecinhas de ímã que estão soltas dentro, fazendo a construção da letra ou do numeral, que vai ficar aqui em cima. Terminou, eu posso empurrar de novo com o dedo, ou posso usar o fundo da ponteira para empurrar as pecinhas de ímã de volta para dentro. De novo, eu posso fazer o mesmo exercício, trazendo as pecinhas de ímã para cima, fechando os espaços, que são os buraquinhos onde tem cada situação. Deixa eu ficar aqui em pé para mostrar. Entenderam como é que funciona? Super prático de utilização. Depois é só guardar a canetinha aqui dentro da peça. É uma placa bem interessante, onde você vai ter a possibilidade de trabalhar o processo de construção para o treino e a aceitação do lápis, da caneta, para o processo de construção da escrita. Posterior isso aqui, Lena, esse material ele é importado, a gente acabou de receber 6 unidades dele, porque quando vem, como é importado, a gente não pede muito, porque ao chegar na alfândega, eles cobram um valor muito alto de imposto quando é um pacote maior. E aí a gente pede bem de pouquinho, porque às vezes se perde no percurso, não chega no destino. Então chegou pra gente 6 unidades, né? Normalmente você tem só um, ou letra ou numeral. E esse que chegou, ele chegou com atividade dupla. Tanto o numeral quanto as letras no mesmo jogo, no mesmo recurso. Por isso que ele ficou um pouco mais caro, por ter as duas funções, treino de letra e treino de numerais, no mesmo jogo. Então, aqui no Brasil, eu acho que não se encontra com facilidade. Todos eles, assim como alguns jogos que a gente vende na Estímulos, também são importados. Por isso, esse aqui eu pedi em fevereiro, chegou agora. Então, demora 3, 4 meses para chegar. Às vezes, quando chega, alguns vêm danificados. Outros vêm sem a caixa para facilitar durante o pacote, não ficar tão volumoso. Então, a gente tem 6 unidades disponíveis,
Quem tiver interesse, só depois da live me chamar no WhatsApp que eu explico como adquirir comigo. E a gente está fazendo entrega também nesse momento aí. Até final de julho estamos fazendo entrega, tá bom? Então, esse foi o primeiro recurso de hoje. Lembrando que para criança que tem dificuldade em segurar o lápis, como autista, como crianças com dificuldades sensoriais, que também não é só o autismo, é importante esse recurso porque ele é uma ferramenta de interesse a mais, que faz com que a criança se encante com esse movimento de arrastar as pecinhas imantadas com a ponteira para a escrita, fazendo com que esse processo de construção para escrever, para usar o lápis, também aconteça de forma mais exitosa, né? E aí a gente traz uma dica para utilizar depois disso aqui. Aquela criança que tem dificuldade em segurar a ponteira, em escrever, e que você conseguiu fazer com que ela cobrisse cada letrinha aqui, construindo a compreensão do sentido do movimento para a execução de cada construção, de cada letra ou numeral, aí você pode, em seguida, fazer uso de alguns adaptadores que também vão facilitar aí na construção dessa pinça fina, do controle e habilidade manual para o exercício de escrita. Você tem adaptadores nesse formato, onde você posiciona na mão e a criança posiciona o dedo, lembrando que essa pinça que a gente utiliza os 3 dedos, que é chamada tridigital, é a pinça mais funcional para a escrita, porque ela provoca menos desgaste muscular. Então, você tem esse modelo de adaptador, onde a criança pode posicionar a mão dessa forma, segurando o lápis. A gente tem esse modelo ergonômico, né, onde a criança também pode posicionar o dedo no adaptador, fazendo com que a pinça tridigital fique mais precisa, além de engrossar o lápis. Tem esse que é em formato triangular, que também reforça a pinça tridigital dos 3 dedos. Tem esse, vou mandar, Lenimar, para você, pode deixar. Tem esse que você usa os 2 dedos em cima e prende o terceiro dedo aqui embaixo, para a criança que tem dificuldade também na aquisição da tridigital. Já é um outro movimento que prende aqui, que segura melhor para escrever, ela fica mais firme na hora de escrever. Tem esse outro modelo que está muito usado com autista na atualidade, que também tem o mesmo padrão. Você prende os 2 dedos em cima e o terceiro dedo aqui embaixo. Também favorece a pinça tridigital. E tem esse outro que ele só engrossa um pouco o lápis e você posiciona aqui para a criança segurar com mais precisão e o lápis não ficar escorregando, ok? Então, a primeira dica foi essa: quadro com peças imantadas, para que você trabalhe o processo de construção da escrita, trabalhando o reconhecimento de letras. Aqui, além de trabalhar essa questão da construção da letra, você tem as cores, trabalha a orientação espacial, trabalha a orientação para direcionalidade, lateralidade, além do mesmo trabalho se repetir quando se vai construir o processo de reconhecimento e formação dos numerais. Então, essa foi a primeira dica de atividade de hoje, desse material importado, que é super interessante, é um material bem resistente, de resina, né, que tem esse processo aí fácil de trabalhar a construção da escrita, utilizando-se aí de um material imantado. A segunda dica que a gente vai trazer hoje para vocês é conhecida por alguns. A abertura do adaptador comporta a caneta imantada. A caneta imantada ela é mais grossa, mas como ela já tem um outro atrativo, que é puxar as pecinhas de ímã, talvez a criança não tenha tanta resistência em utilizar. Mas ela é mais grossa, ela é bem mais grossa do que o lápis. Deixa eu ver se dá para entrar em algum desses. Eu acredito que não entre muito fácil nesses aqui, porque ele é um pouco... Só se forçar um pouco aqui, ela é bem mais grossa, ela não entra com facilidade, porque ela é mais grossa do que o lápis padrão. O lápis ele é mais estreito e ela é muito mais grossa, ó, então não vai entrar aqui. Mas como você já vai estar trabalhando o uso do adaptador, segurar essa ponteira imantada não vai ser tão difícil, porque já tem a atração, que é a atividade com as peças imantadas, coloridas. É uma construção diferente da escrita que não vai
de encontro direto ao papel e ao lápis. É como se fosse o preparo para você chegar até o papel e... Aliás, para chegar até o papel e o uso do lápis ou caneta. Quem está entrando agora, a gente acabou de mostrar esse material com peças imantadas, onde a gente escreve fazendo o uso da ponteira para puxar as peças imantadas. Já já eu trago de novo para vocês, mostrando o passo a passo, tá? Bom, o nosso segundo recurso de hoje é a maleta, tão conhecida, maleta de parafusos, toda em plástico, trabalhando a construção de tangrams, mas montando com parafuso. Então é diferente daquele tangram que a gente constrói combinando as peças. Aqui a gente vai construir um tangram, mas montando as peças parafusando. São parafusos de plásticos, são peças plásticas, tem uma furadeira plástica que funciona com pilha, com essa pilha comum. Tem uma chave de fenda em plástico e tem a tela da maleta, que é onde você vai construir a organização dos tangrams. Aqui você tem, dentro da maleta, você tem uma cartilha com algumas sugestões de montagem, mas a criança também pode construir outras imagens. Vamos lá. Essa é a maleta. Maleta com parafuso e tangram. Aqui ela tem 2 fechos na frente, você vai abrir. Nós temos na maleta 4 pacotes. 4 pacotes, azul, verde, laranja e vermelho. Com esses pacotes tem quadrado, círculo, triângulo e retângulo. Então são 4 peças diferentes que você tem dentro do tangram. Como peças móveis, você vai soltar essas peças assim. Você vai pegar essa peça e vai soltar aqui. Dobrar aqui para que ela solte. É como se fosse... Ela vem prontinha aqui para não ficar todas soltas de uma vez. Aqui você vai soltar as peças, tá? Para construir o seu tangram. Vamos lá. Tá aqui do lado. Você tem 2 pacotes de parafusos com as mesmas cores das peças do tangram. E você tem uma cartilha. Nessa cartilha você tem 4, 8, 16, 24, 28, 32. Você tem 40 atividades diferentes. 40 sugestões de atividades para montagem no tangram. É lógico que você tanto pode repetir a sugestão da cartilha, como você pode deixar a criança trabalhar livremente a construção da montagem do tangram. Então, como é que ele funciona? Você vai fechar a maleta. Fecha a maleta nos 2 lados. Pronto, fechou a maleta. Atrás da maleta tem uma tela toda furada. É nessa tela que a gente vai fixar as peças do tangram. Vai construir o nosso tangram, de acordo com a sugestão da cartilha ou de acordo com a criatividade da criança. Como é que eu vou fazer isso? Você tem na maleta uma chave de fenda que pode ser desmontável. Tem uma chave de fenda que vai encaixar bem no parafuso. Você tem uma furadeira, e você tem 2 ponteiras diferentes para a sua furadeira. Então vamos lá. Eu vou encaixar a peça aqui na furadeira. E a furadeira ela funciona com 2 pilhas comuns. A furadeira ela funciona de verdade. Se eu apertar aqui embaixo, ela faz um movimento para apertar o parafuso. Se eu apertar aqui em cima, ela faz um movimento contrário para retirar o parafuso. Mas como eu quero trabalhar coordenação motora, força muscular, dependendo do meu paciente ou do meu aluno, eu também posso usar a chave de fenda para trabalhar o movimento e a coordenação do movimento, além da força muscular. Então vamos lá.
Eu quero só fixar os parafusos na tela da maleta. Então eu pego o parafuso. Eu também posso trabalhar dessa forma. Eu posso colocar o parafuso com a mão. Se eu quiser com a mão, posso colocar. Eu posso colocar com a chave. Encaixo a chave no parafuso e vou girando a chave. Aqui eu trabalho força muscular, cores, criatividade, imaginação, coordenação motora, pinça fina, coordenação visomotora, óculo manual. Eu tenho que trabalhar força muscular. Aí eu quero trabalhar, colocar... Não, eu quero fazer com a furadeira. Como é que eu faço? Eu vou colocar o parafuso aqui. E lá vou vir com a furadeira. Encaixo aqui em cima. E é só apertar que o parafuso vai colocar. Se eu apertar no movimento contrário, eu vou encaixar. Se eu apertar no movimento contrário, ela traz o parafuso para fora. Como eu quero colocar o parafuso, eu vou apertar no botão na parte de baixo. E aí é só encaixar e apertar. A cada peça do Tangram eu vou fazendo as combinações. Eu posso sobrepor uma peça a outra, fazendo o mesmo trabalho de coordenação motora tanto com a chave de fenda quanto com a furadeira. Lembrando que essa maleta ela pode ser usada para crianças, para adolescentes, para adultos. Quem trabalha com idosos é uma ferramenta excelente, que trabalha coordenação manual, habilidade manual, destreza manual, força muscular, além de ser um trabalho que estimula cognitivamente a imaginação, a criatividade, a fantasia, a ludicidade. Nós temos muitos parafusos, ó, são 2 pacotes de parafusos. Parafusos verdes, amarelo, azul e vermelho. Aí, continuando aqui a montagem do Tangram, eu posso, de novo, encaixar, colocar a peça sobre o espaço, colocar o parafuso e fazer tanto o movimento pode ser feito manualmente, eu posso colocar o parafuso manualmente, como eu posso colocar o parafuso usando a chave de fenda ou usando a furadeira. Lógico que usar a furadeira é muito mais divertido, porque para a criança é como se ela estivesse fazendo de fato o trabalho de uma pessoa adulta. Então, se eu quero fazer uma combinação aqui de mais espaços com essa peça, eu vou de novo pegar, vou combinar, vou fazer a sobreposição das peças e vou fazer o uso da chave de fenda, da furadeira, dependendo de como eu queira realizar o movimento, tá? Tá mais uma peça aqui para a gente ilustrar melhor para vocês. Essa é uma outra maleta também que é importada, respondendo a pergunta da Lena. É importada, demora bastante a chegar. Essa aqui a gente tem ainda, eu acho que 4 unidades. 4 unidades dessa aqui. Tinha bastante, mas nesse período de pandemia a gente conseguiu vender muitas por conta das famílias estarem buscando por atividades para fazer em casa. Então, fica fixo aqui. Você pode criar a imagem que você quiser com o Tangram, né? Tanto pode fazer o uso da imaginação, como pode seguir aqui as dicas de imagens, que tem carros, tem dinossauros, tem robôs, tem diversas possibilidades de uso da maleta, que é um recurso que você trabalha noções de cores básicas, trabalha noção de espaço, coordenação motora, você trabalha força muscular, coordenação óculo manual, coordena o pensamento, né, o planejamento, a ideação para a execução da ação, que é função executiva. Lá no privado eu coloco os valores, ok? Como a live fica salva, é melhor colocar os valores lá no direct. Qualquer coisa a gente manda para vocês o valor lá. Trabalha construção, abstração. Depois de construir esse material, você pode trabalhar com a criança também o processo de escrita sobre o que ela construiu. Você pode trabalhar outras possibilidades além da maleta. A maleta é um trabalho mecânico, psicomotor, manual,
óculo manual, que exige coordenação, né, para a estimulação cognitiva, como planejamento mental, ideação do que você quer fazer, a realização do projeto que você construiu, flexibilidade mental. Não deu certo sobrepor essa peça, você muda para outra. É estimulação cognitiva, é função executiva, mas eu posso, depois de construir todo esse processo, a partir do uso da maleta, eu posso partir para a escrita, para a produção textual, para a produção de palavras, dependendo do nível de aprendizado em que a criança se encontra. No caso do adulto, a gente pode trabalhar outras questões, pode trabalhar questões de ordem profissional, associação com situações do dia a dia, a própria habilidade manual que pode ser perdida ao longo do processo de envelhecimento ou por conta de alguma situação de ordem degenerativa também pode ser estimulado nesse sentido. Então, a furadeira, ela facilita, porque ela funciona, a bateria, a pilha, né? Mas eu também posso trabalhar a força muscular mais precisa usando da chave de fenda, que faz com que o movimento seja melhor coordenado. Deixa eu só ligar aqui para clarear mais aqui, pronto. Pronto, melhorou aqui. Então, quando eu uso a chave, eu vou ter um trabalho maior de movimento, que é o movimento de girar, né, de um lado para o outro, forçando o parafuso a encaixar no espaço, tanto para colocar como para retirar o parafuso. Eu também tenho o mesmo trabalho, tá? Jaira, para despacho a gente também faz pelos correios, ok? Só tenho que ver, dependendo do peso, qual o valor que o correio cobra por despacho. A gente também está fazendo entregas via correios, ok? Depois me chama lá no direct que eu passo para você as informações bem direitinho. Tanto da maleta quanto da placa imantada para a construção de leitura e escrita, ok? Bom, então essa é a maleta, é uma maleta super interessante. Eu vou tirar aqui os parafusos manualmente para vocês verem. Eu posso fazer uso manual, como eu disse. Eu posso usar chaves de fenda para retirar também. A furadeira, ela tem 2 movimentos. Para frente, que é apertando aqui embaixo, é para frente. E aqui em cima, se eu apertar, eu volto o movimento. Então, eu quero tirar o parafuso. Eu vou apertar na parte de cima que o parafuso vai sair. Para crianças que gostam de trabalhar com montagem, é um recurso super interessante, porque ele dá asas à imaginação, a criança passa horas envolvida construindo, desconstruindo. É um material resistente, porque é um material plástico um pouco mais endurecido, não quebra com facilidade, a não ser que a criança tenha aí um poder de força, mas normalmente não quebra com facilidade, ele é bem resistente, o parafuso também é bem resistente. A maleta é num plástico bem grosso, também não quebra com facilidade. Terminou a atividade, desmontou as pecinhas, aqui é só de novo ir lá nos saquinhos, colocar de volta, guardar o parafuso. Até para combinação de cores pode ser um trabalho que você possa fazer, né? Guardar o parafuso das cores correspondentes junto aos parafusos de cores equivalentes. De novo, vermelho, azul. Abriu a maleta aos fechos. Abriu a maleta. Você pode de novo, aí você tem várias peças onde você pode destacar para construir o seu tangram. A cartilha com sugestões de atividades que vem junto da maleta. Os 2 pacotes de parafusos que a gente já mostrou, né? Vou guardar aqui dentro para não ficar solto. Os 2 pacotes de parafusos. A chave de fenda. A furadeira. Pode tirar. A furadeira são duas baterias, 2 pilhas comuns. Não é a pilha palito, é a pilha comum. Guardou tudo no saquinho de volta. É um material excelente para trabalhar diversas possibilidades de estimulação para crianças, adolescentes e adultos.
né? Não faz distinção de idade, pelo contrário, vai depender aí do tipo de atividade que você queira trabalhar com cada situação. Fechou a maletinha, guardou de volta. Ela vem nessa caixinha. A gente tem mostrado em algumas lives o uso de alguns recursos interessantes. E como são muitos recursos, a gente acaba não tendo tempo de mostrar com mais detalhes cada um desses recursos. Por isso que a gente trouxe hoje esses dois recursos. Mostramos inicialmente... Reuriane, me chama no direct que eu te passo os valores lá direitinho. Como a live fica gravada, eu não queria falar de valores aqui. Mas me chama no direct que eu faço para você... Eu mostro para você os valores. Se for para despachar, eu também digo o valor de despacho. Se for aqui em Fortaleza, a gente faz entrega também, tá? Tá travando, Lenimar? Aqui tá normal. Mostramos inicialmente essa placa de resina com uma ponteira imantada, onde a gente tem um trabalho aqui de escrita com imã. A cada vez que você passa a ponteira no numeral, por exemplo, ele puxa as pecinhas imantadas para frente. Olha que interessante. Se eu consigo fazer aqui. Pronto. A cada vez que você passa a ponteira no numeral, passou a mão de novo. Você passa a ponteira no numeral, ele preenche os espaços com as pecinhas imantadas. É excelente para a criança que está no processo inicial de construção da escrita. A gente mostrou inicialmente. De um lado a gente tem os numerais e os símbolos matemáticos. Tem um espaço para treino do uso da ponteira. Você pode trabalhar aqui o treino para a criança também ter a coordenação motora para fazer o uso da ponteira. Lembrando que até para segurar a ponteira, na hora de fazer o treino, seguindo a setinha para a letra ou para o numeral, ela tem que ter controle motor para segurar e não deixar que o movimento faça acontecer diferente. Por exemplo, se eu virar aqui para o lado das letras, está tudo preenchido. Eu passo aqui a pontinha da ponteira ou passo a mão e as pecinhas saem. Conforme cada letrinha, por exemplo, a letra T, ela tem uma setinha que vai da direita para a esquerda. Ela vai passar a ponteira aqui. Preencheu a setinha em cima. Agora ela vai descer a ponteira. Aí preencheu as bolinhas embaixo. Então a criança compreende que para executar a escrita de uma letra ou de um numeral, ela tem que entender qual o movimento que ela vai fazer. De baixo para cima, de cima para baixo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, dependendo de qual seja o modelo que ela vai copiar. Por exemplo, letra N. Letra N tem de cima para baixo, desse lado direito para o lado esquerdo e, de novo, de cima para baixo. Ela constrói a letra N. Já a letra G é um movimento direto. Ela tem, ó, começa aqui e ela vai fazer o círculo até chegar e entrar na pecinha do círculo. Ela monta a letrinha e ela vai vendo as pecinhas do imã subindo e preenchendo os espaços, formando a letra. Como eu orientei, depois que você trabalha ludicamente essa compreensão do espaço, da direção do movimento para construir a letra, do controle manual para segurar a ponteira e para aprender ou descobrir qual a melhor pinça que ela vai utilizar, você pode trabalhar com adaptadores de lápis, né, para treinar aí o uso do lápis durante a realização da escrita no papel ou no caderno, seja lá onde for. Mas esse trabalho anterior a isso é um trabalho mais divertido, porque a criança se diverte ao fazer isso, ela pode desfazer quantas vezes ela quiser e refazer tudo de novo. Terminou, ela passa a mão ou passa a ponteira no lado contrário. E ela desfez tudo de novo e começa o mesmo trabalho de construção da letrinha. É muito interessante. De um lado você tem o alfabeto e do outro lado você tem os numerais. Terminou, guardou a ponteirinha aqui e tá tudo certo. Tá? É de resina.
É um material bem duro, de resina, não se danifica com facilidade. Estamos falando desses recursos como possibilidades de estimulação cognitiva. Lembrando que a estratégia é para o trabalho de neuroplasticidade cerebral, de compensação, de plasticidade, que é o que a gente tem trabalhado quando propõe ferramentas diversas de estimulação para as nossas crianças. Bom, nós temos um terceiro recurso que a gente vai mostrar. Não entendi porque está traçado da direita para a esquerda. Como assim, Jaira? Não entendeu como assim? Jaira? Não entendeu por que está traçado? É o movimento da escrita. Aqui na live ele fica invertido, porque a nossa imagem está invertida. Mas na placa, é como se ela orientasse a criança qual o movimento mais correto para escrever. Por exemplo, a letra A, ela vai começar de cima para baixo, o primeiro traçado, o segundo traçado de cima para baixo, o terceiro traçado do lado direito para o lado esquerdo, é porque aí aparece invertida a imagem, ok? Mas a construção da letra sugere uma direção para essa letra, para que a criança entenda que tem criança que começa o S de baixo para cima. Não, aí nós estamos falando de escrita. A escrita é da esquerda para a direita no papel. Eu estou falando de execução do formato da letra. Não estou falando da posição de direção do papel. No papel a gente escreve da esquerda para a direita, tá? Eu estou falando... pronto. Eu estou falando na construção da letra. Ele mostra de cima para baixo, da direita para a esquerda. De cima para baixo, aí daqui ele vai movimento para frente e voltando, ok? Tem criança que começa a escrever, por exemplo, o S, ela começa de baixo para cima. E na realidade, a forma correta de escrever o S é de cima para baixo. E tem umas que fazem de baixo para cima, ok? Ok, já era entendido. Bom, o terceiro recurso que eu trago para vocês é um outro recurso muito bacana, que é os bunches. É um recurso extremamente sensorial. Deixa eu abrir aqui. Para quem trabalha com autistas. Os bunches, ele vem numa caixa com 400 peças. Pronto. Esse é o bunches. São peças de plástico. Parece o coronavírus, tá? Na realidade, são peças parecidas com o coronavírus. São pecinhas de plástico ásperas, cheias de pontinha. É como se fosse o coronavírus mesmo, viu? Bem coronavírus. Então são 400 pecinhas, onde a criança vai sobrepondo as peças umas à outra. Vamos lá, vamos mostrar. Pronto, ele vem assim, 400 peças. Agora foi que eu me dei conta que elas realmente são parecidas com o coronavírus. São 400 pecinhas que quando você encosta... quando você encosta uma na outra, ela gruda. Basta encostar, que ela é como se ela fosse uma espécie de velcro. Ela tem uns dentinhos que vai grudando. Pronto, aqui, pra gente ver. Pronto. Ela fica grudadinha umas às outras, como se fosse uma espécie de velcro. É muito show, porque junto você tem verde, preto, amarelo, azul, laranja, rosa, branco e vermelho. E tem ainda mais umas pecinhas extras aqui, menorzinhas. Ela traz uma cartilha também de sugestões. Esse material também é um material importado, apesar de que ele já está sendo também vendido em alguns locais no Brasil. Ele tem uma cartilha com algumas sugestões de imagens que podem ser construídas a partir da junção das pecinhas, tá? É interessante porque não é só você colocar e juntando uma pecinha na outra. Se você juntar, ela forma diversas coisas, ó. Se eu colocar aqui no meio, eu posso formar uma flor diferenciada, ó. Tá? Então, interessante que não é só a sobreposição das peças. Ela é áspera,
Ela trabalha a sensorialidade tátil, ela estimula a atenção, noção de cor, concentração, criatividade, imaginação. E aí, como você tem diversas peças coloridas e vem um saco que você tem braço, deixa eu abrir aqui. Você tem pernas, você tem as perninhas menores, você pode inclusive fazer uma montagem e encaixar aqui, montando um animal. Você pode fazer a montagem. Você tem perninhas menores. Você tem... Deixa eu desmontar aqui pra gente ver tudo bem direitinho. Você tem patinhas, para colocar como se fosse o pato. Você tem asas de morcego. Você tem chapéu. Você tem olho. Você tem um chapéu maior, né, a cartola. Você tem outro tipo de pé, outro pezinho diferente. Você tem óculos. Então, você vai montando o seu boneco de acordo com o que você quer e pode ir fazendo combinações. Eu quero colocar o óculos, porque é um bonequinho que usa óculos. Você vai fazendo a sobreposição. Tem coroa, tem olhos diferentes. Então, tem uma infinidade de outras pecinhas a mais que faz com que a criança também enriqueça a sua construção aí do objeto que ela quer elaborar, porque ela vai fazendo não só a junção das peças, como vai criando outras possibilidades. Né? Você tem shift, se for fazer um unicórnio, tem um chifre, tem o bigode, olha o bigode que interessante, tem o bigode, tem a coroa, se for um rei, tem a coroa. Então, são 400 peças, incluindo também asas de borboleta, ó, as pecinhas que são para você incrementar na construção de cada elemento que você está imaginando aí com a sua criança. Para a criança com autismo, alguns vão ter dificuldades em pegar inicialmente, porque é um recurso áspero que incomoda na mão por ser muito sensorial. Dá para trabalhar esquema corporal, exatamente, Jaira. Dá para trabalhar esquema corporal, aí você pode estimular o esquema corporal na criança, no objeto, na outra pessoa. Dá para trabalhar a combinação de cores. Tem uma infinidade de propostas, ó. Unicórnio, animais, peças de decoração, carro. Olha que interessante. Tem muita cor, morcego, ó. É um recurso super interessante, porque ele dá a você a possibilidade de trabalhar diversos elementos dentro dessa construção aí da imaginação, da criatividade, enquanto proposta de estimulação cognitiva. Bunches, esse é o nome do jogo. Bunches são 400 peças que você pode trabalhar com a criança, estimulando diversas possibilidades, desde esquema corporal, sensorialidade, manuseio, pinças finas, o preparo para outras atividades mais elaboradas, né, enquanto sensorialidade. Eu até ia para a Bahia um dia desses, Jaira, mas aí não deu certo o evento, eu acabei não indo 2 vezes. Uma para Salvador e outra vez para Barreira. Eu ia agora em abril para Barreira e acabou não dando certo a minha ida por conta desse confinamento que a gente teve de última hora, né? Então a gente mostrou o Bunches, que é um recurso super funcional, trabalhando sensorialidade, imaginação, criatividade, o Bunches. A gente mostrou a maleta de parafusos para montagem de tangrãs fixos. Nós mostramos a placa de resina para construção imantada de letras e numerais, trabalhando aí diversas possibilidades. Nós mostramos esse livro como sugestão de leitura, atividades para estimulação cognitiva, memória e linguagem. Saudades também, Sânia Raquel. E eu vou trazer mais um jogo, esse também é importado, esse é de madeira, é Wood Intelligence. Na realidade é um mosaico, é uma madeira mais fininha. Ele traz aqui algumas possibilidades, é uma outra montagem com tangram, só que agora é um tangram móvel. São peças
peças de madeira, elas estão presas por causa do plástico, mas são peças de madeira que você tem que preencher esse espaço, sem deixar faltar nenhuma peça, mas também fora do espaço você pode criar outras possibilidades de imagens, trabalhando aí a construção a partir do formato de cada peça do Tangram. É um Tangram diferente, é uma espécie de mosaico, que você pode trabalhar diversas combinações, promovendo aí a estimulação cognitiva das nossas crianças, tá? Nós temos ainda 15 minutinhos, eu vou trazer mais um recurso importado interessantíssimo para vocês. Eu acho que alguns conhecem. Alguém sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Os valores, Holanda, por favor, chama lá no direct que eu digo tudinho direitinho, tá? Alguém sabe o que é isso aqui? Isso é uma calculadora imantada. Eu posso trabalhar com a criança, cálculos matemáticos, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui as operações no meio. Só organizar aqui. Pronto. Posso trabalhar com a criança aqui, ó. Ela é imantada, tá? É uma tabuada imantada, exatamente. Ela gira, porque ela tem uns ponteirinhos aqui de encaixe, ó. Mas é um ímã. Ó. Então eu quero 8 mais... Cadê? 8 mais 2 é igual a... Aí ele vai ter que localizar aqui o numeral. Vamos lá. 1. 8 mais 2 é igual a 10. Pronto, aqui, ó. Uma operação. 8 mais 2... Tá vendo? Não, né? 8 mais 2 é igual a 10. Então, é uma outra forma divertida de trabalhar a matemática. Trabalhando aí com essa pecinha imantada. É importada também. Eu acho que aqui a gente tem só 2 unidades, porque elas acabam rapidinho. Até porque o trabalho com material para estimulação matemática ele é muito reduzido. E aí a gente acaba não tendo muita coisa e quando chega rapidinho esgota. Tá? Então é uma espécie de tabuada. É uma tabuada móvel, imantada, que dá para trabalhar também de forma divertida, além de estimular cores, o manejo manual, coordenação motora, é bem interessante, tá? Bom, a gente tem ainda 2 jogos, só que como são 2 jogos bem complexos, eu só vou mostrar e a gente vai fazer uma outra live em outro momento com esses 2 jogos, tá? Eu não vou falar sobre eles hoje, por se tratar de um recurso que vai exigir praticamente a live inteira para a gente conversar, mas eu vou mostrar para dar água na boca. A Lenimar tá na sala ainda? Lenimar, cadê você? É o Mini Criativo Look. Vamos trabalhar com essa live em outro momento. Bem interessante, bem mais complexo. E para adolescentes e adultos, o Criativo Look. São 2 recursos um pouco mais caros do que esse que eu mostrei, mas super interessantes no seu uso. Mini Criativo e Criativo Look. E um outro recurso que eu vou mostrar numa outra live. Pronto, Lenimar, eu estou mostrando o Criativo Look e o Mini Criativo Look. Você tem os 2, né? E o outro recurso muito interessante é esse, ó. Estão vendo? Desafio das cores. Esse eu sabia que era ele que estava falando. Ah, sim. Esse aqui a gente vai mostrar numa outra live, porque demora bastante a explicação, mas é um recurso fantástico. É o sonho de consumo de todo terapeuta ocupacional que trabalha com crianças, com adolescentes, com adultos. É um jogo que você tem um tabuleiro de cores, onde você trabalha a partir de 5 estratégias diferentes. Olha que interessante. É uma pizza gigante. Ai, caiu, foi tudo aqui agora, peraí. Deixa eu só ajeitar aqui que tá puxando. Derrubei, foi a live aqui. Pronto. É um tabuleiro gigante, onde você tem 5 estratégias de uso. Tem uma pizza bem grande, ó. E aí a gente vai mostrar numa live o passo a passo desse desafio das cores. Por quê? Porque é um jogo que você trabalha de forma despretensiosa,
de forma combinativa, de forma organizada. E quando termina a terceira etapa, você ainda tem um outro trabalho que é trabalhar as combinações, desfazer, refazer para chegar no ponto final. E na quinta fase ele trabalha também com atividades de socialização e de competição e cooperação quando se trabalha com duplas ou trios. Então, são 3 recursos que vai ficar para uma outra live, na realidade são 4, tem um outro que eu não trouxe, que é a torre de matemática, que vamos trabalhar numa outra live. Aí fica o mini criativo, o desafio das cores e... A Flavinha, eu acho que é terapeuta ocupacional, Flávia, você que entrou agora? Sim, Reuriane, psicomotricista pode trabalhar com todos esses jogos que eu mostrei. E essa maleta para o psicomotricista, ela é fantástica. Essa maleta aqui, para quem trabalha com psicomotricidade, é excelente, porque você trabalha aí diversos movimentos, combinação de organização neurológica com o movimento. Então, a construção da própria, especialmente aquele psicomotricista que trabalha com escola, que trabalha com reabilitação manual, que trabalha com espaços que promovem aí reabilitação física. Então, todos esses jogos, tanto esse, pronto, Flavinha, eu mostrei agora o desafio das cores e eu disse que é o sonho de consumo de todo terapeuta ocupacional, que é um recurso que você usa de diversas formas. Desafio das cores, um material super show que você trabalha com crianças, com adolescentes, com adultos. Não é um material infantilizado, pelo contrário, é um recurso que dá para trabalhar outras possibilidades. Obrigado, obrigado, Socorro Cunha. Obrigado, querida. A Inaciana. Seja bem-vinda, querida. Bom, tudo que eu mostrei serve para o psicopedagogo também. Sim, olha só. A gente tem que entender, muitas vezes, Jaira, que quando a gente fala de recursos lúdicos, a gente ainda vai encontrar por aí profissionais que vão brigar com você por achar que, porque isso aqui é da terapia ocupacional, porque isso aqui é da pedagogia. Olha só, o recurso ele é um só. A sua forma de utilização é que vai de acordo com a sua formação profissional. Então a gente tem, eu mostrei maleta, placa de letras e números imantada, eu mostrei o tabuleiro mosaico, eu mostrei adaptadores de lápis, eu mostrei o criativo look, eu mostrei o desafio das cores. Todos eles você pode utilizar enquanto terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicomotricista, fisioterapeuta. Depende do que você quer durante o processo de uso do jogo. Por exemplo, o mesmo recurso que o terapeuta ocupacional usa, que o psicopedagogo vai usar, o terapeuta usa com um objetivo específico e o psicopedagogo usa com outro objetivo específico. Essa semana eu mostrei, por exemplo, uma live que foi sobre essas cartas. Estilos de aprendizagem. Tá? É um baralho que mostra, a partir de 69 cartas, como você pode, perguntando para a criança, para o adolescente ou para o adulto, ou apenas olhando a pergunta e pedindo para ele identificar a resposta, qual o perfil dele de melhor facilidade para aprender. E isso se aplica a qualquer profissão. Se você, enquanto terapeuta, descobre que o seu paciente vai evoluir mais fácil com recursos visuais, você vai investir em recursos visuais. Né? São intervenções específicas. Exatamente, Flávia. Se você descobre, enquanto terapeuta ocupacional, que o seu paciente aprende mais fácil, se envolve mais fácil com a experimentação da atividade, com atividades mais dinâmicas, você vai evitar atividades paradas, enfadonhas, que sejam cansativas. Se você descobre que o seu paciente trabalha melhor com recursos sensoriais, você vai apostar em recursos sensoriais. Então, é interessante que a gente descubra, dentro do recurso que vai utilizar, qual é o seu papel dentro da sua área de atuação. Eu não estou trabalhando como psicopedagogo, eu não estou invadindo a área do psicólogo, eu não estou invadindo a área de ninguém. Eu estou usando um recurso que é um jogo, que é lúdico, que é comum à infância, que é comum à adolescência, que é comum à vida adulta, mas que eu, dentro da minha formação, dos cursos que eu já fiz, vou imprimir nesse recurso
aquilo que é interessante para que o meu trabalho de proposta interventiva atinja o sucesso desejado para aquele paciente, para aquele aluno e assim a família perceba a evolução nesse sentido. Ninguém está fazendo o papel de ninguém, a gente está fazendo uso de um recurso comum para trabalhar o objetivo dentro da sua forma de atuação profissional. Por isso que é um recurso que quando eu digo assim, é um recurso lúdico que pode ser usado por qualquer profissional, tá? Não estamos fechando nesse ou naquele uso, estamos dizendo que é o mesmo jogo, mas o que se trabalha nesse jogo lá na sala da fono é diferente do que você trabalha na sala do terapeuta ocupacional, tá? Então, cada área de atuação vai ter o seu objetivo definido e é importante que a gente fique com isso na cabeça para não ficar nessa briga que parece que a faculdade doutrina a gente a brigar, o encaixe é meu, o adaptador de lápis não pode ser usado porque é ergonômico, é o terapeuta ocupacional que prescreve, não, é o pedagogo porque trabalha com escrita. Cada um vai dar orientação para esse mesmo recurso dentro daquilo que é relevante na sua área de atuação. Esse jogo eu não conheço, posso até ver para você, Reuriane, mas a gente tem muito jogo, a gente tem muito recurso, a gente tem muito livro interessante, tá? Eu estou sempre mostrando, assim, alguns recursos eu tenho aqui em casa, mas a gente tem um espaço que funciona como espaço de venda de jogos, de livros dentro das temáticas dos transtornos e dificuldades, livros de avaliação, livros falando sobre as dificuldades em si, e onde a gente funciona com pós-graduação e com formação, né? A minha consultoria é a Mais Estímulos, e a gente tem um espaço, que é um polo que eu coordeno, que tanto oferece formação, como oferece minicursos, palestras e pós-graduação também, tá? Para quem está chegando agora, a gente tem 3 minutinhos para encerrar, eu só vou mostrar de novo os jogos que eu apresentei. Eu mostrei o mosaico, que a gente preenche esse espaço, mas também constrói objetos a partir das peças fora desse espaço. Eu mostrei o livro Estimulação Cognitiva, Linguagem e Memória, que é um livro bem interessante, com a leitura muito prática. Eu mostrei a placa de resina imantada, com uma ponteira imantada, onde a gente vai treinar a escrita, puxando as pecinhas de ímã a partir do uso da ponteira. Quando você faz o movimento, a pecinha vai subindo e formando a letra ou numeral. De um lado você tem os numerais e do outro lado você tem o alfabeto. Eu mostrei a maleta de Tangram com parafusos, onde a gente trabalha diversas possibilidades de construção. É uma maleta super interessante. Eu mostrei os bunches, que são 400 peças ásperas, sensoriais, para a gente trabalhar a construção aí de diversas possibilidades, além da habituação para a sensorialidade. E eu disse que na próxima live vamos falar sobre esse jogo, Desafio das Cores. Gláucia, sinta-se já convidada para participar comigo da próxima live. Vou falar sobre esse jogo, Desafio das Cores. Vou falar sobre esses 2 jogos, Mini Criativo e o Criativo Look, que a Gláucia vai me ajudar a fazer, porque tem horas que eu não consigo fazer, porque tem jogos, tem ações aqui bem complexas. Só para a gente ter uma prévia rápida. O Mini Criativo Look, ele é uma placa de resina, tá acabando já meu tempo, e ele tem 5 cartilhas de possibilidades, trabalhando atividades das mais fáceis às mais complexas. É um jogo bem ilustrativo, bem interessante, que a gente vai agendar uma live essa semana, dentro do horário da Gláucia, porque a Gláucia agora é uma mulher muito ocupada e não tem tempo mais